A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aceite a paz do Senhor Jesus, desse teu irmão em Cristo, irmão Marcelo. Hoje temos uma palavra de vida ao teu coração. O tema de hoje é o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta aqui no livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 28, para a glória de Deus. Amém? Vamos ler, que diz assim, ó. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. A promessa do Senhor Jesus para a igreja. Nós vamos ler também no livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Abra a tua Bíblia aí e lê conosco, acompanhe conosco. São Mateus 3, 11. Diz assim, ó. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa palavra aqui foi dita pelo próprio João Batista. Agora nós vamos ler aqui no livro de São Lucas, capítulo 24 e o versículo 49. É São Lucas. Vamos ler conosco. Vamos comer este alimento maravilhoso que é a palavra do Senhor Jesus. São Lucas 24, versículo 49. Diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essas palavras aqui foram dirigidas pelo próprio Jesus. Agora nós vamos lá em João 14, versículo 15 e 16. Abra a tua Bíblia aí e acompanhe conosco. Deus vai falar com cada um de nós nessa tarde. São João capítulo 14, o versículo 15 e 16. Diz assim, ó. E se me amardes e guardareis os meus mandamentos, eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está falando aqui do Consolador. Ele estava prestes a sair, mas que ele iria enviar o Consolador. E é o Espírito Santo que está no nossos dias de hoje, fazendo a obra. Abra a tua Bíblia agora também no livro de São João, no mesmo livro, São João 15, 26 e 27. São João, capítulo 15, versículo 26 e o 27. Diz assim, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveres comigo desde o princípio. Aqui o Senhor também está fazendo uma promessa, né? O próprio Jesus disse que não iria deixar os seus discípulos órfãos, né? Iria enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos ler em São João 16, São João, o Evangelho de São João 16, o 7 até o 15. Vamos ver. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando vier
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. 9 diz assim, ó, do pecado porque não crer em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí está o Senhor Jesus falando para os discípulos, né? E está falando para nós nos dias de hoje. Por que buscar a presença do Espírito Santo? Por que se entregar inteiramente ao Senhor para que Ele venha encher o nosso vaso? Porque o Espírito Santo é que ele que nos impulsiona. O Espírito Santo é que nos dá autoridade para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para trazer a alma para o reino dos céus. É Ele que nos dá autoridade para combater o pecado, combater a vaidade, combater o mundanismo, combater aquelas religiões falsas que está surgindo nos tempos do fim. Então vale a pena nós buscarmos o Espírito Santo, aleluia, vale a pena nós glorificar o nome dEle, porque quanto mais nós santificamos diante dEle, quanto mais nos colocamos diante da presença do Senhor, Ele enche o nosso vaso, para que nós possamos combater coisas ruins. A igreja precisa buscar, valorizar a presença do Espírito Santo. É o que está faltando nos dias de hoje. Agora nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos. Ou melhor, nós vamos voltar lá no livro de São Lucas, o capítulo 24, 49. Nós lemos, mas nós vamos retornar lá, para nós falarmos alguma coisa sobre este capítulo. Ou melhor, sobre esse versículo que nós acabamos de ler. É o Lucas, nós vamos voltar lá no livro de Lucas, no 24 e o versículo 49. O Senhor Jesus, ele disse assim, ó, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus falou essas palavras? Porque os discípulos, eles iriam se trancar no lugar, com medo dos judeus, dos homens maus. Então o Senhor aconselhou eles, ó, ficai em Jerusalém, não ausentes de Jerusalém, até que do alto, né, eu envio a promessa do meu Pai. Os discípulos obedeceram. Mas aí nós vamos ver agora o cumprimento. Porque, na verdade, eles não tinham recebido a presença de Deus. Se eles tivessem ido pregar a palavra de Deus, né, eles não iriam ter decepções, porque a promessa não tinha sido derramada. Mas se você for olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que depois que o Espírito Santo foi derramado, agora nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela chama muita atenção. Por quê? O Espírito Santo não tinha sido derramado. Agora nós vamos ver o que acontece quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja. Aí eles vão ter coragem de pregar. Eles não vão temer o homem, não vão temer as prisões, os açoites, né? Quantos foram mortos pelo amor ao Evangelho? Mas que Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais vós revestidos de poder. Porque eles não tinham recebido a promessa ainda. Agora aqui cumpre aquela palavra que nós lemos. Atos capítulo 2 diz assim, ó, a descida do Espírito Santo, e cumprindo seus dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Agora sim, a palavra que nós lemos no Lucas, capítulo 24 e 49, agora essa palavra agora, do derramamento do Espírito Santo, agora sim, a igreja está pronta para ir pregar o Evangelho. Então, o que eu quero dizer com essas palavras? Se nós não tivermos a presença de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, não tem como nós ir pregar o Evangelho. Por quê? Porque no meio do caminho nós vamos passar uma luta e vamos acabar recuando. Então nós devemos entrar no exército, nos preparar e para depois receber as armaduras de Deus para poder combater. Então os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia. Aí sim, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, Estevão foi apedrejado, foi morto, Tiago foi morto à espada, e assim vai. Homens foram presos, mas não negaram a fé, porque estavam cheios do Espírito Santo. E um conselho de Deus para nós nessa tarde, nesse dia, vamos nos encher do Espírito Santo para poder pregar um evangelho puro, um evangelho santo, poderoso, um evangelho que venha trazer almas, milagres, cura divina, ressuscitação de mortos, pessoas sendo libertas, transformadas. Se nós formos presos, não venhamos negar a fé. Os discípulos foram esbofeteados, foram maltratados, foram presos, mortos, sangues foram derramados, mas eles não negaram a fé, porque a promessa de Deus se cumpriu na vida deles. Porque se eles fossem antes, eles iriam ter decepções. Mas revestidos da presença de Deus, do Espírito Santo, eles foram, fizeram a obra de Deus, uns foram presos, outros foram mortos, mas a fé eles guardaram no coração. Igreja de Jesus, vamos se encher do Espírito Santo, vamos valorizar a presença do Espírito Santo, porque sem ele não vamos chegar a lugar nenhum, porque segundo a Bíblia, é ele que vai nos levar ao céu, vai levar até Jesus. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo, busque a presença de Deus, igreja. Busque a presença do Espírito Santo para você pregar um evangelho puro, um evangelho santo, um evangelho que não rejeita, ou melhor, que rejeita as coisas imundas. O mundo está aí, as vaidades estão aí, muitos estão sendo contaminados. Peça o discernimento de Deus para você não ser enganado por falsas profecias, falsas pregações. A palavra de Deus é santa, é pura. Então devemos buscar e valorizar a presença do Espírito Santo de Deus. Que você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque, consagre, jejum e ore. Você vai ser cheio do Espírito Santo e vai pregar um evangelho santo, poderoso, para sacudir os infernos e trazer almas para o reino de Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa te dar a oportunidade, cada dia mais, para você valorizar a presença de Deus. E se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, que Jesus quer vos salvar as vossas almas. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.